Nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar a resolução de exercícios de termoquímica, apostila de número 2, frente 4, módulo 5. O primeiro exercício diz o seguinte: em relação à termoquímica de processos físicos e químicos, é correto afirmar que dissolução de ácidos fortes em água absorve calor, dissolução da molécula de nitrogênio em átomos libera energia, queima da gasolina é um processo endotérmico, condensação de vapor de água é um processo exotérmico, reação de neutralização entre ácidos e bases fortes são endotérmicos. Para eu poder fazer esse exercício, eu vou lembrar com você os processos de solidificação, fusão, ebulição, condensação, etc. Para quê? Para mostrar comportamento no tocante à energia. Quando nós vamos em transformações físicas do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, nós efetuamos a recepção de energia. É um processo endotérmico. Quando eu vou do líquido para o gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é um processo exotérmico. Como assim, Vax? Por exemplo, quando você vai formar gelo, você tem que perder calor. Quando você vai fazer um café, você tem que absorver calor. Então, processos endotérmicos para nós seriam fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Os processos exotérmicos, quando você vai do gasoso para o líquido, você chama de condensação. E quando você vai do líquido para o sólido, você chama de solidificação. Diante disso, você vai lembrar perfeitamente, porque você tem conhecimento dessa abordagem, e você vai analisar e vai marcar a letra D, porque lá na letra D diz assim, ó, a condensação de vapor é um processo exotérmico. Olha aqui, questão de número 1, letra D. A questão de número 2, ele fala: as bolsas térmicas consistem geralmente de dois invólucros selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os dois invólucros é rompida, as substâncias neles contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou resfriamento. A seguir, estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros com seus respectivos ΔH. Bom, o que é que eu tenho que saber aqui dessas reações? Ele quer que eu identifique as bolsas como sendo quentes ou frias. O que vai me ajudar não é conhecer a reação, é olhar para o ΔH. ΔH negativo é um processo exotérmico. ΔH positivo é um processo endo. ΔH negativo é um processo exo. Raciocine comigo. O processo enzo liberou calor. O processo 2 recebe calor. E o processo 3, novamente, libera calor. Pergunto a você, quem é que libera calor? Bolsa quente ou bolsa fria? É a bolsa quente, obviamente. Então, a bolsa de número 1 e a bolsa de número 3 são bolsas quentes. E a bolsa de número 2 seria a bolsa fria. A alternativa correta seria a letra B, quente, fria, quente. Olha só como é fácil de resolver, não tem mistério. Questão de número 3 fala do metanol, que é um álcool utilizado como combustível em alguns tipos de competição automotiva, por exemplo, na Fórmula Indy. A queima completa de 1 litro de metanol produz energia na forma de calor e CO2 nas seguintes quantidades. Então, ele me dá a reação aqui e me dá as massas. Veja só, ele está dizendo aqui para mim que o mol de CH3OH vale 32 gramas. Como você tem 2, vai dar quanto? 64 gramas. Lá no CO2, ele disse que o mol é 44. Como você tem 2, vai dar 88 gramas. Você vai ser útil aonde, Vax? Vejamos durante o exercício. Ele disse para mim que a densidade é 0,80. Densidade é massa sobre volume. Então, 0,8 igual a massa. Quanto é 1 litro? 1000 ml. Passe o 1000 multiplicando, você vai descobrir que a massa do etanol são 800 gramas, certo? Está aqui a massa do etanol. O que você vai fazer? Regra de 3. Você com 800 gramas de etanol, você faz a regrinha de 3. Como, Vax? Ele me deu lá a reação. Eu estou vendo que eu tenho, para efeito de energia, a relação qual? Para efeito de energia eu tenho 64 gramas, não tem? 64 gramas do álcool metanol me dá quanto? 1.453 kJ.
Qual é a massa de 1 litro? 800 gramas. 800 gramas vai me dar X. 64x igual a 800 vezes 1453. Meu X vai ser 800 vezes 1453 dividido por 64. 800 vezes 1453. Vamos verificar aqui quanto que vai dar esse cálculo. 800 vezes 1453 vai dar 1.162.400. 1.162.400. Isso aqui dividido por 64. 800 vezes 1.453. Dá 11.6200. Tá? Ok. Dividido por 64. 11.62.400 dividido por 64. Vai dar 18.162, 18.200 aproximadamente. Bem, quando eu escrevo isso aqui em forma de notação científica, vai ficar quanto? 18,2 vezes 10 a terceira quilojoule. Guarde isso aqui. Isso aqui é quanto à energia. E quanto à quantidade de CO2? Quanto à quantidade de CO2, você vai fazer a mesma coisa. Ó, 64 gramas. 64 gramas seu te deu quanto de CO2? 88. 800 vai te dar quanto? Vai te dar X. Quando você cruzar, você vai ficar com 88 vezes 800 dividido por 64. Esse cálculo vai te dar 1.100 gramas. 1.100 gramas vai dar 1,1 vezes 10 a terceira. Você vai lá nas suas alternativas, você vai encontrar 18,2 vezes 10 a terceira e 1,1 vezes 10 a terceira na letra A. A questão de número 4 fala da síntese da amônia sem ajuste de coeficientes. Isso aqui significa dizer que ele não fez o balanceamento para você. Vamos dar uma olhadinha aqui? 2 nitrogênios, eu vou colocar o 2 aqui. 6 hidrogênios, eu vou colocar o 3 aqui. Então vai ficar 1N2 mais 3H2, originando 2NH3, uma reação reversível. Meu ΔH, menos 46,1 kJ. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Quando a entalpia dos produtos for menor do que a dos reagentes, o valor ΔH será maior do que zero. Está errado, amigos. Por que isso aqui está errado? Você já aprendeu, já ensinei isso para você, que ΔH calcula como? ΔH é HP menos HR. Quando é que o meu ΔH é positivo? Quando o HP for maior do que HR. Quando é que o ΔH é negativo? Quando o HP for menor do que HR. Ou seja, reação endotérmica no primeiro caso, exotérmica no segundo. Então, ele inverteu aqui. B. Sendo considerada a decomposição da amônia, olha aí, decomposição da amônia. Olha a maldade do autor. Isso aqui é uma inversão. Você vai inverter. Essa reação que você tem ali, a síntese, você está montando. Decomposição, você vai fazer assim, ó. 2NH3 vai formar 3H2 mais 1N2. E o seu ΔH vai trocar o sinal. Menos 46 fica mais 46. Sendo considerada a decomposição da amônia, a entalpia dos produtos será maior que as reagentes. Por que eu sei isso? Porque a reação agora vai ser endotérmica. Resposta certa. Questão de número 4, letra B de bola. Na questão de número 5, nós temos o composto grafite e o composto diamante, que são substâncias diferentes, formadas pelo mesmo elemento. E quando isso acontece, eu estou diante de um fenômeno chamado alotropia. É a mesma coisa que acontece com o oxigênio, na formação de gás oxigênio e gás ozônio, do fósforo branco, a formação do fósforo branco, do fósforo vermelho, etc. Aí ele coloca lá para nós que o ΔH na primeira é menos 393 e aqui menos 395. O que é isso aqui? Reação exotérmica, reação exotérmica. Para você formar CO2, você tem que liberar calor.
Então vamos lá. Letra A diz: a formação do CO2 é um processo endotérmico. Não. Errou. A equação 2 libera maior quantidade de energia, pois o carbono diamante é mais estável que o carbono grafite. Não. Libera mais energia, mas o carbono diamante não é mais estável que o carbono grafite, não. Sim. C. A combustão do carbono é um processo endotérmico. Não. Errou. A variação de entalpia para converter um mol de grafite em diamante é 1,9 positivo. Como é que você faria? Amigos, aqui você vai querer converter grafite em diamante, né? Então vamos lá. Grafite em diamante. Você vai fazer como? Menos 393,5 menos quem? Menos 395,4. Menos 393,5 mais 395,4. Aqui você vai diminuí-los e dar o sinal do maior. Vai ficar positivo 1,9 kJ. Resposta da questão 5, letra D de dado. Questão de número 6, nós temos 3 situações aqui falando o seguinte: as equações são todas iguais, tá vendo? X reagindo com Y, formando 2x, liberando calor. Só que aqui nós temos 3 situações diferentes no tocante às reações que eu vou comentar daqui a pouquinho. As equações químicas a seguir representam reações de síntese realizadas em diferentes condições para obtenção de x, y. Na primeira, você tem liberação de calor, liberação de calor, liberação de calor. Todas são o quê? Exotérmicas. Todas têm calor liberado. Bom, o que você vai fazer aqui? Eu vou descobrir as relações. Só que é o seguinte, tá tudo igual aqui, ó. Tudo igual. Sabe o que vai ajudar? O estado físico. O principal aspecto a analisar aqui é o estado físico. O 1 é estado líquido. É só olhar o L lá. Ó. O 2, o S é de estado sólido. E o 3 é de estado gasoso. Cuidado, tem uma pegadinha aqui. Quem é que tem mais energia? Quem tem mais energia é o estado gasoso. Mas desses estados, qual é o que libera mais calor para acontecer? Acabei de ensinar para você lá no comecinho. Sólido, líquido, gasoso. Para a formação do sólido, eu tenho um processo exotérmico. Quem mais libera calor é o estado, para poder acontecer a reação, obviamente. Quem mais terá quantidade de calor liberada é a reação de número 2. 2 é a maior, que é o estado sólido. Seguida de quem? Do líquido, Q1. E por último, do gasoso, Q3. Então a minha resposta na questão 6 seria Q2, Q1 e Q3, eu ia marcar a letra B. Essa aqui é uma pegadinha clássica, clássica. Cuidado. Não vai, o gasoso é o que tem mais calor, porque é um processo endotérmico. Ele não perguntou isso, ele perguntou quantidade de calor liberada. Ele fez o caminho oposto.